lhes há de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, com coscorões untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e os seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e os vestirás, a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e os cingirás com um cinto, obra de artifício do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim ungirás. Depois farás chegar os seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com cinto a Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e os seus filhos. Versículo 10 para encerrar. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Amém. Se assente glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado Deus, fiel. Glória a Deus. Como o Márcio disse que é um culto de varões, eu preparei uma mensagem que Deus colocou no meu coração, é lógico, dirigido pelo Espírito Santo. Aleluia. E o tema da mensagem de hoje é sacerdotes de Deus. Aleluia. Eu quero aqui, nesta noite, passear um pouco com você dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus, para que possamos entender que nós temos uma responsabilidade, que nós temos um chamado, que nós temos um ministério e que dentro desse ministério nós temos algumas responsabilidades que precisam ser seguidas. A Bíblia, eu preciso correr porque as horas já estão avançadas. E eu preciso terminar a mensagem de hoje para que você entenda. A Bíblia, ela fala que Deus escolheu um homem chamado Arão. E este Arão é o irmão de Moisés, que também é irmão de Miriam. E a Bíblia diz que Deus escolheu ele para ser o sumo sacerdote. Sendo assim, a multidão, que era aproximadamente 2 milhões de pessoas, de hebreus, que estavam no deserto, eles não quiseram aceitar aquela ordem divina. Moisés disse: Deus escolheu um homem para receber o ministério sacerdotal. Deus escolheu um homem, o varão, e o nome deste homem é Arão. Quando Moisés disse que quem seria o sumo sacerdote que iria entrar dentro do tabernáculo de ano em ano para fazer o sacrifício expiatório pelo pecado do povo, o povo que estava no deserto se rebelou contra Moisés e disse: nós não aceitamos essa sua opinião, nós não aceitamos a ordem, nós não acreditamos que foi Deus que escolheu Arão e nós queremos reivindicar os nossos direitos. Porque, Moisés, em minhas palavras, você está querendo colocar o seu time. Arão é seu irmão, então você está querendo colocar as pessoas que lhe agradam, as pessoas que estão próximas de você. Aleluia. Nós não acreditamos nisso, ô Moisés. Moisés era o líder. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, como qualquer um fala o seu amigo. Glória a Deus. Moisés falava, Deus ouvia. Deus falava e Moisés ouvia a voz de Deus. Deus falou com Moisés, mas o povo não acreditou naquilo que Deus tinha falado. Que Arão seria o representante, aquele que iria entrar no templo para oferecer o sacrifício pelo povo e queria receber a presença de Deus notória em cima da Arca da Aliança. Eles não acreditaram e Moisés, então, ao invés de ficar tentando arrumar uma explicação para o povo,
ao invés de tentar ficar falando ou tentando explicar de uma forma ou de outra aquilo que Deus tinha escolhido ou falado para ele, a única coisa que Moisés faz, ao invés de ficar se explicando para o povo, ele volta na presença de Deus e pergunta para Deus: Deus, o que é que eu vou fazer agora? E a Bíblia diz que Deus dá uma estratégia para ele. E Moisés diz assim para o povo: olha, todos os cabeças das tribos, que são 12, cada um vem na frente da tenda da congregação, cada um com um galho seco na mão. Traga um galho seco. E aí, a proposta é essa: o homem que Deus escolher, Aleluia. a vara ou o galho vai florescer. Aleluia. Eles vieram num dia comum, deserto. E aí a Bíblia diz que eles enterraram em ordem, um galho atrás do outro na terra, em frente à tenda da congregação. E Moisés diz assim: olha, vocês podem ir para a casa de vocês e amanhã vocês voltem. E o homem que Deus escolheu, o galho dele vai florescer. Aleluia. Primeira coisa, eu não estou falando da terra do Brasil, que é vermelha, e que qualquer semente de vocês, se você abrir um buraco aqui, ó, no piso, que tiver contato com a terra, se você jogar uma semente, jogar água, ela brota. Porque a terra do Brasil é uma terra boa, uma terra abençoada. Mas eu estou falando do deserto do Saara. Eita, Jeová. Aleluia, Jesus. Olha só a imaginação e o pensamento de Deus. 50 graus de dia em Israel faz, aproximadamente. Deus. E Deus diz assim: vocês vão plantar os galhos secos. Não precisa jogar água, não precisa adubar, não precisa de nada. Planta. Vocês voltem amanhã. E não precisa ser engenheiro agrônomo para saber que existem sementes que duram dezenas de anos para nascer. Outra semente demora meses para nascer. Outras, anos, décadas. Tem árvores por aí que tem histórias só com aquela árvore, de tanto tempo que ela tem. E Deus diz assim: ó, vocês vão plantar hoje, escute bem, vocês vão plantar hoje, vão para casa, amanhã de manhã vocês voltem para cá, e a vara do homem que eu escolhi vai florescer. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te fez uma promessa, mas aí a gente pensa: a promessa de Deus vai demorar para chegar. Deus. Aí Deus está dizendo: planta hoje, vai para casa e volta. Quando você voltar, o milagre vai ter acontecido para ela. Foram para casa, no outro dia, voltaram para ver o que tinha acontecido. É interessante dizer a vocês que a vara da tribo de Levi tinha o nome de Arão escrito em letras de ouro. Aleluia. Enterraram as varas, os galhos secos. No outro dia de manhã, quando eles voltaram para ver o que tinha acontecido, começaram a desenterrar. Moisés diz assim: pode desenterrar as varas. Eles começaram a desenterrar uma. Zebulon, galho seco. Aser, galho seco. Eita. Ruben, galho seco. Benjamim, galho seco. José, galho seco. Foi desenterrando todos os galhos. Quando chegou na tribo de Levi, que foi puxar o galho de Arão, que é o irmão de Moisés, que Deus escolheu, quando puxou o galho, o galho não estava mais seco. Aleluia. A Bíblia diz que o galho tinha florescido. E que muito mais do que isso, Deus disse que somente o galho ia florescer, mas não somente floresceu. Floresceu, deu renovos, ainda deu amêndoas. Glória a Deus. A flor que floresceu aqui, segundo alguns historiadores, é chamada rosa de Sarão. Segundo alguns historiadores dizem que foi a rosa de Sarão. A rosa de Sarão
é uma planta que ela tem uma raiz muito profunda e que ela exala um cheiro maravilhoso. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês aqui. Eu quero dizer em nome de Jesus Cristo que a vitória, quando chegar para você lá na sua casa, na sua empresa, aonde você está, na sua igreja, aonde você trabalha, aleluia, as pessoas vão ter que sentir o perfume das flores, da rosa de Saron, vai ter que se alimentar daquilo que você se alimenta, aleluia, e muito mais que isso, vai brotar renovo. Renovo que você sabe muito bem que é aquela plantinha pequenininha que nasce, sabe, assim do ladinho do galho. Quando a planta nasce, é aqueles brotinhos que nascem do lado assim, sabe? Aquilo é renovo. O renovo tem duas folhas. Uma folha é mais escurinha e a outra folha é mais clarinha, quase puxada para um branco. Isso fala da nossa experiência de vida que nós passamos aqui neste mundo. Porque existem momentos, e alguns dizem que esse renovo, a flor escura tem gosto amargo, que nem ferro. Mas a branca tem um gosto suave, gostoso e doce. Isso é o que passamos aqui nesta vida. Isso é o que passamos aqui neste mundo. Porque existem momentos em que nós estamos experimentando a flor amarga e nós olhamos para a nossa vida e nós só vemos aflição, tempestade, angústia. Nós estamos experimentando o renovo amargo, mas vai chegar o tempo em que Deus vai fazer brotar o renovo branco na sua vida e você vai experimentar, aleluia, o perfume de Cristo na sua vida. Você vai experimentar aquilo que ninguém nunca experimentou. Você vai viver aquilo que ninguém nunca viveu. Você vai ter aquilo que ninguém nunca teve. Aleluia, o nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Existem algumas coisas que precisam de tempo para serem realizadas. Quem aqui tem promessa? Levante a mão para me conhecer. Tem uma palavra de Deus para você. Continue com a mão erguida para receber essa palavra. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: Deus, aleluia, passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. Muito mais que isso, em Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, aleluia, ou filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não faria, ou falaria e não confirmaria. Hoje Deus te trouxe aqui nesta igreja para dizer que as promessas não morreram, para dizer que os sonhos não acabou e que o nome dele ainda este ano pode ser glorificado na sua história. Então Deus provou que escolheu Arão quando o galho dele floresce. Aí Moisés parece que levanta o galho assim e diz assim: e aí, não falei que Deus tinha escolhido Arão para ser o sumo sacerdote? Mas aí a Bíblia diz em Êxodo capítulo 29 que existia uma cerimônia de consagração, ou melhor dizendo, antes de tomar posse do cargo, antes de tomar posse da bênção, antes de começar o ministério, Deus deu algumas ordens para Moisés e disse assim: Moisés, é preciso, antes de eles começarem a ministrar o sacerdócio, Arão e seus filhos, que eles passem por alguns estágios, por alguns níveis. Eles precisam fazer algumas coisas, e a primeira coisa é esta: você vai trazê-los à frente da tenda da congregação. E aí, quando eles chegarem lá, você vai no poço e enche a bacia de água, água limpa, na frente da tenda da congregação. Você vai dar um banho neles. Você vai lavar eles com água. E nós sabemos muito bem aqui o que significa água. Água limpa a nossa carne. Muito mais que isso, a palavra de Deus significa água. E nós temos que ser banhados por esta água todos os dias da nossa vida. Muito mais que isso, água na Bíblia representa purificação. Mateus
capítulo de número 5, verso 8, a Bíblia diz assim: bem-aventurados aqueles que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Purificação. E quando eu lembro dessa palavra chamada purificação, eu sou levado até o profeta maior chamado Ezequiel, no capítulo 47, aonde ele tem uma visão, e essa visão é de um lago. E um anjo aparece para ele, e este anjo diz assim: Ezequiel, entra no lago, entra nas águas. Ezequiel entra, e quando ele entra nas águas, a Bíblia diz que a água dava pelo tornozelo. Aí o anjo mediu mais 1000 côvados, aproximadamente 500 metros. E aí ele disse: Ezequiel, entra de novo. Quando Ezequiel entra, as águas já estavam pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados. E quando Ezequiel entrou mais um pouco, as águas estavam dando pelos lombos. O anjo mediu mais 1000 côvados, aproximadamente 500 metros. E quando ele mede essa medida, ele chama Ezequiel de novo e diz: Ezequiel, entra mais um pouco. E aí a Bíblia diz que Ezequiel percebe que aquelas águas não eram simplesmente mais um lago, mas ela se transformou em um grande oceano, em um grande mar. E a epígrafe de Ezequiel 47 diz assim: águas purificadoras. Aleluia. Esta noite, Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui para nós mergulharmos dentro da palavra de Deus e sairmos purificados para a glória do nome de Deus. A Bíblia diz muito mais que isso ainda, pastor. Diz que o anjo, quando viu que Ezequiel estava meio com medo de mergulhar nas águas purificadoras, o anjo pegou na mão dele e disse assim: fica tranquilo, eu vou te levar lá no meio do mar, você vai mergulhar, mas eu vou te trazer e vou te colocar na beiradinha de novo, seguro, tranquilo, porque as águas não vão ter poder para te matar. Eu te levo, eu te trago, eu te protejo, eu te ajudo. E quando eu lembro de água, eu lembro de quando Jesus, um dia, os discípulos estavam em meio a uma tempestade, e Jesus apareceu, eles pensavam que era um fantasma, gritavam com medo, e Jesus disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Em meio às tempestades, em meio à angústia da vida, em meio aos vendavais, aleluia, Jesus sempre aparece com uma palavra de ânimo. Jesus sempre aparece com uma palavra que te coloca para cima. Às vezes nós estamos desanimados, nós estamos tristes, nós estamos pensando em desistir. Aí Jesus aparece com uma palavra de ânimo e parece que aquilo nos dá combustão para viver. Hoje é a noite que Deus nos trouxe aqui para nos dar um banho em águas purificadoras. Deus estava dizendo através de Moisés para Arão e seus filhos que não tinha como começar o ministério antes de ser banhado em água. Não tinha como receber a autoridade do céu antes de ser purificado. Primeiro passo é ser lavado. Segundo passo, para ser sacerdote, Moisés disse assim: olha, deram banho. Segundo passo, veste eles com vestes novas. E quando eu ouço essa palavra veste, ou roupagem, ou túnica, ou estola sacerdotal, aí Deus me leva lá para Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 10, aonde Paulo está preso em Roma pela segunda vez, e ele está olhando um soldado romano. Ele diz assim: meus irmãos, revesti-vos de toda a armadura, capacete da salvação, cingir os lombos com a verdade,
couraça da justiça, calça os pés na preparação do Evangelho. Aleluia. Que mais, Paulo? Escudo da fé. Com esse escudo você consegue apagar os dardos inflamados do diabo. O que mais, Paulo? O mais importante, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta noite, Deus nos trouxe aqui com um propósito maior. O primeiro é nos dar um banho pela palavra, nos purificar. O segundo é nos revestir com autoridade, é nos revestir com uma roupagem nova. Aleluia. Paulo, ele escreve dizendo: olha, o velho homem, Aleluia, não pode ressuscitar. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim: olha, a velha roupagem que vocês têm, joga fora. O velho costume, joga fora. As práticas antigas, joga fora. Isso não pode mais se manifestar. Deus nesta noite está mandando do céu uma roupagem nova para a gente. Aleluia. Assim como Paulo disse: meus irmãos, revestivos de toda a armadura, e fazendo tudo isso, fica firme. Aleluia. Esta é a noite em que Deus está nos lavando pelo poder da palavra. Aleluia. Esta é a noite em que Deus está nos vestindo com uma roupagem nova. Terceiro lugar: primeiro lava, segundo veste, terceiro cinge. Antes de receber o ministério, Deus Santo. antes de receber a autoridade do céu, coloca um cinto nele. Cinto na Bíblia representa identificação. Por quê? No Antigo Testamento, se você visse um homem e uma mulher de costas, você não conseguia decifrar quem era o homem e quem era a mulher. Por quê? Ambos usavam vestes longas, usavam vestidos, ambos usavam cabelos longos. De frente dava para identificar porque da barba do homem, mas de costas, a única coisa que dava para identificar quem era o homem e quem era a mulher era o cinto. Então, cinto na Bíblia representa identidade, identificação. Vai doer mais em mim do que em vocês, prometo. Infelizmente, em muitos lugares, os cristãos, nós cristãos, estamos perdendo a nossa identidade. Isso é verdade ou não? Infelizmente, nós estamos perdendo a nossa identificação. Olha que coisa linda! Eu não sei se já aconteceu com vocês isso, mas olha que coisa linda. Um cristão que tem identidade do céu. Com certeza já aconteceu com os senhores. Você chegar num novo trabalho, num recinto que ninguém te conhece, pastor. E aí, alguém chega em você e diz assim: por acaso, você é crente? Isso é muito bom. Sabe por quê? Porque essa pessoa conseguiu enxergar algo diferente. Essas pessoas conseguiram enxergar algo que não viu nas outras pessoas, só conseguiu enxergar em você. Isso é identidade. Isso é identificação divina pelo amor de Deus. Não vamos perder a nossa identidade. Vamos parar de ser influenciados pela mídia. Vamos parar de ser influenciados pelo mundo. Vamos parar de ser influenciados pelos amigos. Vamos parar de ser influenciados por tudo e por todos. E vamos passar a ser influenciados pela palavra de Deus, pelo exemplo maior, que é o exemplo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus Santo. Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Olha para o seu vizinho da direita e da esquerda e diz para ele: não perca a sua identidade. Deus Santo. Primeiro passo, lava. Segundo, veste. Terceiro, cinge. Dá uma identidade para eles. Deus Santo.
Quarto passo, para ser sacerdote, para receber o ministério. Quarto passo, coloca uma mitra na cabeça dele. Mitra, vocês já viram os judeus, viram na televisão já os judeus, aquele kippah, que aqui ó, na cabeça, aquele negocinho redondinho. Aquilo é uma mitra. Só que muito mais que isso, no Antigo Testamento, quem ia se candidatar para ser sacerdote, eles usavam a mitra na cabeça. A mitra, pastor, tinha um pingente aqui na frente, que puxava uma correntinha aqui para o meio da testa, e em letras de ouro no meio da testa, através daquele pingente, estava escrito assim. Estava escrito o quê? Santidade ao Senhor. Não precisa falar mais nada, né? Para alguém que quer receber o ministério, para alguém que quer ser usado por Deus, para alguém que quer pregar a palavra, para alguém que quer receber uma responsabilidade eclesiástica na igreja, precisa de santificação. E a Bíblia diz em Hebreus, se eu não me falha a memória, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Esta é a noite. Bem-aventurados são vocês. Bem-aventurados são vocês. Bem-aventurados somos nós que estamos aqui ouvindo essa palavra hoje. Bem-aventurado esta igreja, porque hoje é a noite que Deus marcou um encontro conosco para nos dizer que Ele está investindo em você, que Ele está te santificando pelo poder da palavra, que Ele está trazendo algo novo para a sua vida, que é a santificação divina. Tem alguém que acredita no que está sendo pregado? Levante a mão para o céu e diz glória para Jesus, porque Ele merece. Santificação. Quinto passo para ser sacerdote. Depois que colocou a mitra, você vai colocar uma coroa na cabeça dele. Coroa é mais fácil de pregar, não é? Todo mundo gosta de coroa. Quem não gosta de coroa diz amém. Ninguém. Todo mundo gosta de coroa. Todo mundo quer ser coroado. Todo mundo quer ser galardoado. Todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer. Aí Moisés diz assim: traz eles aqui na frente da tenda da congregação. Depois de ter feito tudo isso, coloca uma coroa. Aí eu vou na Bíblia e Deus me leva lá para o livro de Esther, aonde vocês conhecem muito bem a história, aonde existia um homem chamado Mardoqueu, que era humilhado por um homem chamado Amã, que era segundo do rei Assuero da Pérsia. E aí um dia o rei Assuero perdeu o sono na madrugada, e um dia anterior Amã, que estava tentando tirar a vida de Mardoqueu, porque ele era fiel a Deus e também era judeu, tinha preparado uma forca de 50 metros de altura. E aí Deus tirou o sono do rei Assuero, e aí ele chamou os seus servidores e disse assim: lê uma história para mim. E aí eles começaram a ler as histórias, e parece que o Espírito Santo chegava no ouvido do rei Assuero e dizia assim: essa história aí não, essa história é chata, você já ouviu essa história. Lê outra história. Aí ele dizia: não, essa história não, lê outra história. Aí os cronistas procuravam outra história no livro das crônicas do rei da Pérsia, e aí chegou numa história que o rei não conhecia. E parece que o Espírito Santo dizia assim: essa história é boa, lê essa história. Essa história você vai gostar. E os cronistas começam a ler a história. E a história dizia que um dia, alguns dias atrás, Mardoqueu, que era um judeu, tinha livrado o rei Assuero da morte. E pior que isso, ninguém fez nada por ele. O rei Assuero pergunta: o que fizeram para honrar esse homem? Porque ele me livrou da morte. O que fizeram para honrar ele?
Os cronistas respondem: não fizemos nada. De repente, no pátio, escutou alguém caminhando, madrugada, porque o Amã tinha vindo até o rei para pedir a cabeça de Mardoqueu. Quando o rei Assuero escuta os passos de alguém no pátio, ele pergunta quem é. Alguém diz que é Amã. O rei manda chamar Amã até o quarto dele. E ele faz uma pergunta para Amã: Amã, o que eu devo fazer com um homem que eu desejo muito honrar? Amã, pensando que ele era a última bolacha traquinas do pacote, pensando que ele era a última Coca-Cola do deserto, aí ele diz assim: esse aí sou eu, sou o cara. Pega o seu anel aí, coloca na mão dele. Sabe aquelas vestes que o senhor sai para as festividades? Coloca nele. Aquele alazão lá que tem lá no pasto lá, coloca o homem em cima. Pega uma coroa. Aleluia. E coloca na cabeça dele. E tem mais. Pega um dos seus melhores soldados, amarra uma cordinha no cavalo e sai gritando pela cidade: esse é o homem que o rei deseja honrar. Eu disse que coroa representa vitória. Levante a mão para o céu para receber uma palavra. Levante. Glória a Deus. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo pelo poder da palavra. Deus, nestes últimos dias, está preparando uma vitória especial para você. Aonde você trabalha, aonde você mora, na tua igreja, na tua casa, na tua família, aonde você pisar a planta do seu pé, a coroa de Deus vai chegar com você, a bênção de Deus vai chegar com você. Aonde colocar a planta do teu pé, será abençoado ao entrares e será abençoado ao saíres, em nome de Jesus. Coloca uma coroa na cabeça dele. E a Bíblia diz que depois daquele dia, a vida de Mardoqueu nunca mais foi a mesma. Em nome de Jesus. Depois do dia de hoje, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas para a glória de Deus. Aleluia! Sexto passo. Vou correr, tenho 5 minutos. Sexto passo. Depois de ter lavado, depois de ter vestido, cingido, colocado mitra na cabeça, coroa, pega um óleo especial. Antes de começar o ministério, olha só. Antes de servir a Deus, antes de receber a porção ministerial, o poder eclesiástico ou sacerdotal, ele diz: manda óleo sobre a cabeça deles. Esse óleo aqui é a representação máxima no Antigo Testamento do Espírito Santo de Deus. Jesus fez a promessa para os discípulos, e a promessa era esta: não saiam de Jerusalém até que a promessa que meu Pai fez cumpra-se em vocês. Vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto sejais revestidos de poder. Ele diz ainda muito mais em Atos capítulo 1. Ele diz assim: Lucas narrando o que Jesus disse. Ele diz: João Batista batizou vocês com água para arrependimento, mas eu vou batizar vocês no Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, no capítulo 1, Jesus é ascendido aos céus. Eles ficam olhando para o céu, embasbacados. Aparecem 2 anjos com vestes resplandecentes e diz para eles assim: ué, o que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele foi, um dia ele vai voltar. A promessa foi feita. Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, ouviu-se um barulho, como que um vento veemente e impetuoso.
o Espírito Santo caiu sobre a casa onde eles estavam orando ao Senhor, pedindo a promessa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em línguas, assim como o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então o óleo da unção, ele representa o Espírito Santo. Jesus falou que o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a entender o que Jesus disse. Ele vai nos ensinar como agradar a Deus. Ele vai nos auxiliar. E muito mais que isso, ele vai nos revelar coisas. Jesus disse aos discípulos: quando vocês forem até as autoridades e não souberem o que falar, fica tranquilo, porque o Espírito Santo vai colocar palavras na boca de vocês, e vocês vão falar, e o meu nome será glorificado. Aleluia! Muito mais que isso, Êxodo capítulo 30, a partir do verso 22. Como era preparado o óleo da unção? Esse óleo foi usado apenas uma vez na história. Uma vez. Para ungir Arão e seus filhos e para ungir o tabernáculo. O azeite era preparado com mirra. O que é mirra? Mirra é um perfume, mas antes de ser perfume, ela é uma árvore muito espinhosa. Uma árvore pequena, cheia de espinhos. Quem aqui já tentou mexer no espinheiro? Diga eu. Tem uns 2 ou 3, né? Eu já tentei. Quando eu fui chegar perto do espinheiro, a primeira coisa que aconteceu, me furei, é lógico. Mas a mirra, ela é uma transformação de algo que não presta, de algo que não vale nada, de um espinheiro transformado em perfume. Eu vou repetir. A mirra é espinheiro transformado em perfume. Sabe aquele espinheiro que você tem lá na sua casa? Aquele marido que ainda não é convertido? Aquele filho que só Deus na vida dele? Me ajuda aí, mano. Aquela filha rebelde que grita com o pai, que grita com a mãe. Se fosse no Antigo Testamento já tinha morrido, sabia disso? Levado para a praça e apedrejada viva até a morte. Mas, como eu disse, mirra é espinho transformado em... Acho que só o varão entendeu. Mirra é espinho transformado em perfume. E a Bíblia diz que nós, quando aceitamos Jesus, a Bíblia diz assim: e nós exalamos o bom perfume de Cristo. Muito bem, então tem uma profecia para você. Tem uma palavra de Deus para você aqui. Deus vai pegar aquele espinheiro lá na tua casa, lá onde você mora, onde você trabalha, e vai transformá-lo em um cristão poderoso, vai transformar em um crente abençoado, e ele vai exalar o bom perfume de Cristo. Deus vai transformar espinheiro em perfume. 2. O que mais era colocado no óleo da unção? Canela aromática. Vou correr. Quem já viu canela aqui? Diga eu vi. Eu vi. É simples. Pega um pouco de canela na mão, coloca uma água para ferver, uma panela de água para ferver e coloca a canela lá para ver o que acontece. O cheiro se espalha. Contagia todo o ambiente. Olha o que Deus estava dizendo para Arão e seus filhos. Vocês precisam ter unção. Só que essa unção é diferente. Primeiro, vocês terão que ter poder para transformar espinho em perfume. Segundo, vocês vão ter que ter poder para contagiar o ambiente que vocês estiverem. Vai doer mais em mim do que vocês. Já percebeu que tem muitos por aí que ele vai no barulho do pessoal, da multidão? Ele vai no barulho do povo. O povo fala que a moda é o funk e o crente está lá dançando. O povo fala que a moda é, sei lá, é boné de abarreta e os crentes lá usando.
Mas olha o que a Bíblia diz. Canela aromática. Canela aromática contagia o ambiente. Deus, cara. Reto, sincero e rápido. Ao invés de nós sermos influenciados ou contagiados por tudo que o mundo nos oferece, quem tem que contagiar somos nós. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a partir de hoje nós não seremos mais influenciados e contagiados com aquilo que o mundo nos oferece, mas nós passaremos a influenciar, e aonde nós chegarmos, nós vamos contagiar o ambiente para a glória de Deus. Terceira coisa que era colocado no óleo da unção, cássia. Vou correr. Cássia era um líquido grosso, pastoso, que era tirado da madeira de acácia. Para que servia? Para fazer faxina. Quem já usou aqui? As mulheres vão me ajudar. Quem já usou aqui o Veja Multiuso? As irmãs digam amém. Amém. Alguns farão também, outros não. Eu já usei. Funcionava mais ou menos parecido. No Antigo Testamento era acácia. Hoje, veja. Então a acácia era usada para limpar. Tem uma mão levantada para receber uma palavra de Deus para me correr? Deus irá fazer uma limpeza em nossas vidas. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor, Ele vai tirar em nome de Jesus. E nós seremos abençoados. Nós seremos limpos pelo poder da palavra. E muito mais que isso, em Mateus capítulo 5, versículo 8, novamente a palavra diz: aleluia, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem quer ver Deus aqui? Levanta a mão e faz barulho. Faz barulho. Barulho de glória a Deus, barulho de exaltação. Faz alguma coisa. Quinto, para mim correr para o sétimo passo e eu acabo. Azeite de oliva. Ele ia fazer uma mistura com tudo isso. Azeite de oliva servia no Antigo Testamento para tempero. Já percebeu que crente que não tem unção na vida, ele é sem tempero? Nossa, eu dei risada aqui, eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. Se não tiver o Espírito Santo, não vai. A luta te vence, o mundo te vence, a aflição te vence. Mas se você tiver a unção de Deus na vida, se você tiver o Espírito Santo, Ele te ajuda a vencer as dificuldades. Glória a Deus. Azeite de oliva tempera. Aleluia. Quando Paulo escreve Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, ele diz assim: nós precisamos ser temperantes. Não muito bravo, não muito calmo. Não brigar, mas também ser bom. Ser inteligente. Você sabe, saber os seus direitos. Não ser muito e não ser pouco. Temperado. Temperado quer dizer no nível. Temperado quer dizer intermediário, nem muito e nem pouco. Deus, através dessa palavra, irá trazer um tempero novo para a nossa vida. Sabe que tempero que é esse? O nome desse tempero é Espírito Santo de Deus. Aleluia. Misturou tudo. Fez uma mistura total. Jogou na cabeça do sumo sacerdote e disse: ainda não pode começar. Depois de tudo isso, ainda não pode receber o ministério, não. Ainda falta uma coisa. O sétimo passo é: lembra quando eu li a Bíblia que falava sobre um cordeiro? Quem lembra da leitura quando eu li aqui a palavra falava de um cordeiro? Quem lembra? Aleluia. No capítulo do versículo 10 diz assim: o cordeiro, do versículo 1, no versículo 10 diz: o cordeiro tem que morrer. Como? O cordeiro tem que morrer para se iniciar o ministério. Aleluia. Se o cordeiro não morrer, não tem sacerdócio. Vou parar. Estou acabando. Arão, seus 3 filhos, colocaram a mão sobre o cordeiro. Sabe o que significa isso?
os pecados de Arão e seus filhos, segundo a tradição do Antigo Testamento, estavam sendo transferidos para o cordeiro. E aí eles pegam uma navalha e cortam o pescoço do cordeiro e matam ele. Depois da morte, aí sim, aí pode começar o ministério. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quem tem Bíblia, abre a Bíblia. Eu vou ler 3 versículos, ou melhor, 2 versículos, e vou encerrar a mensagem. Isaías capítulo 53, verso 5. Não tem ministério se o cordeiro não morrer. Eu vou revelar quem é o cordeiro. Quem é o cordeiro, Márcio? Nossa. Quem é o cordeiro, pastor? Jesus. Vai ganhar um bombom no final do culto. Quem falou Jesus? O cordeiro é Jesus. Se Jesus não viesse aqui, morresse na cruz do Calvário, como Cordeiro Santo de Deus, e ressuscitasse ao 3º dia, não teria ministério. Não teria pastor, não teria igreja, não teria nada. Não teria nem salvação. Mas Jesus veio, morreu, e nós estamos aqui para a glória e louvor do nome dele. Isaías capítulo 53, verso 5. Encontrou, pastor? Lê pra gente, por favor. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. Sabe de quem Isaías está falando? Jesus. Isaías está profetizando o Messias, Jesus Cristo. E ele diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hebreus capítulo 13, verso 11. É estudo bíblico? Não. 13 só para dar. Verso 11 ao 13 eu vou ler. A palavra de Deus diz assim: porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não tem como receber o poder eclesiástico, o ministério, sem receber tudo isso que eu vos falei aqui. Principalmente, o cordeiro tinha que morrer, para que possamos receber tudo aquilo que ele veio nos trazer. Feche teus olhos, eu vou fazer uma rápida nesta noite, porque não tem. Nós já te glorificamos e nós recebemos a tua palavra. Deus, e eu quero nesta oração pedir, Senhor, com fé. Eu uno a minha fé com os meus irmãos aqui. Eu quero pedir ao Senhor que cumpra-se em nossos dias o que está escrito em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, que diz: aleluia, que estejam sempre alvas as vossas vestes, e que nunca falte o óleo sobre as nossas cabeças. Espírito Santo de Deus, Consolador amado, vem sobre nós e nos ajuda, aleluia, a vencer tudo aquilo que precisamos vencer para estar mais perto de Ti. Tudo isso para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. A igreja aplauda o nome de Jesus, porque Ele merece. Amém? Obrigado.